A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 16, versículo 14, né? Onde muitos calvinistas usam esse texto para dizer que Deus salva as pessoas de forma irresistível enquanto abandona outras ao seu estado de pecado deplorado, né? Oferecendo uma salvação que não existe vontade em Deus em salvar aqueles pecadores e réprobos, segundo o calvinismo. Mas vamos ler isso daqui, vamos ver como é que a graça atua realmente na oferta do evangelho para o pecador, que é o estado de todas as pessoas que não estão em Cristo. Então vamos ler o texto aqui. Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então perceba aqui, que servia a Deus, tá certo? Então, ou seja, ela já era temente a Deus quando ela foi ouvir o que Paulo estava dizendo, né? Assim como Cornélio também era um homem já temente a Deus, ainda que ele não fosse um cristão, tá certo? Então tá aqui Atos 16, versículo 14, né? Abrir o coração. O que é isso, abrir o coração? Significa graça, né? Deus derramou graça sobre a vida das pessoas, né? Dos pecadores. Mas vamos analisar melhor isso daqui. É muito importante os irmãos entenderem o conceito de graça nas escrituras, tá bom? Porque se os irmãos não entenderem o conceito de graça, qualquer explicação que os calvinistas derem, as pessoas vão estar aderindo. O problema é que entra em contraste com as escrituras. Mas vamos entender o que é o chamado interno, referente à graça, e como ele se transforma em um chamado eficaz. Isso é muito importante. E essas aqui são as doutrinas da graça realmente estabelecidas pelas escrituras. Então vamos ver aqui. O chamado interno. Foi dito a Lídia que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, Atos 16, 14. O Espírito de Deus está presente internamente, capacitando o despertamento da consciência, aplicando a verdade aos nossos corações e tornando a proclamação eficaz por meio de uma graça interior. O Espírito Santo, né, atua por uma força persuasiva, auxiliando a aceitação do convite para crer no Evangelho. O chamado do Evangelho, que vem externamente por meio da palavra escrita, é pregada e ouvido através do testemunho interno do Espírito Santo. Esta obra interna não desdenha a importância da razão, da retórica, da consciência moral, das sutilezas estéticas, do estudo disciplinado das Escrituras, do ensino primitivo da Igreja ou do consenso leigo geral. Por estes meios, o Espírito Santo batalha com o espírito humano, despertando, julgando e encorajando uma resposta livre. A graça convencedora e justificadora. Olha a importância de entender o conceito de graça, né? Chamado eficaz. O chamado à fé não é recebido por todos da mesma maneira. Alguns resistem, alguns são indiferentes. Os corações de alguns parecem estar endurecidos ao ouvir o chamado. Então perceba, Deus chama, porque essa é a vontade de Deus, salvar pessoas, salvar pecadores. Por isso ele veio à terra, para salvar pecadores. Pecadores é o estado geral, inteiro de cada ser humano individualmente. Tá bom? Ele não veio chamar alguns pecadores, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E aí ele continua, né? Os corações de alguns parecem estar endurecidos ao ouvir o chamado. Alguns se arrependem e creem. A parábola das sementes, contada por Jesus, mostra uma variedade de destinatários. Mateus 13, do 3 ao 27. Há passagens paralelas.
Nem todos que são chamados se sujeitam à graça. Isso aqui é muito importante, né? É um ponto de intensa ironia que o chamado para se arrepender e crer seja endereçado somente a pecadores. Jesus veio chamar não justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. A única prontidão exigida é o desejo de fugir da ira vindoura. Mateus 13:7. Agora vamos aqui que é bem importante. O ministério da igreja deseja fornecer tudo o que é preciso para capacitar uma resposta fiel e eficaz. Se a semente cai sobre solo duro e é rejeitada, não é, portanto, pela falta da pregação, mas em razão da resistência do pecador que livremente rejeita a oferta da graça de Deus. Essencial à obra de convite de Deus é a premissa de que as boas novas da própria vinda de Deus estão sendo claramente conhecidas. A oferta de perdão está sendo claramente de maneira significativa e a oportunidade está sendo dada para que se responda em fé. A ordem divina é regularmente acompanhada pela promessa da graça, que precede a obediência, e as bênçãos que seguem a obediência. Então perceba a importância de entender o conceito da graça, ou seja, nada foi negado ao pecador antes do seu arrependimento. Foi dado a ele a graça, foi dado a ele a pregação, foi dado a ele a verdade e a oferta de salvação genuína e verdadeira conforme as Escrituras. Por isso que o calvinismo, ele envergonha o cristianismo, porque ele oferece uma salvação para o pecador, ou para muitos pecadores, aonde Deus não tem vontade de salvá-los, que são chamados réprobos. É oferecido a morte de Cristo em uma pregação aberta a todos os que estão escutando. Porém, muitos réprobos, ou todos os réprobos, né, por assim dizer, dentro do conceito do calvinismo, Cristo não morreu por eles, ou seja, é pregado que Cristo morreu, mas Cristo nunca morreu por eles. É pregado que Cristo quer salvar, mas muitos deles Cristo nunca fez questão de salvá-los. Por isso que o calvinismo envergonha o cristianismo com uma pregação que distorce e arrebenta com as Escrituras. Mas a palavra de Deus não deixa margem para o erro. Então essa é a importância de entender o conceito do chamado interno e como se transforma em um chamado eficaz, a partir do momento que as pessoas não resistem à oferta do evangelho e à salvação. E todas as vezes que há essa rejeição, não é por causa de uma vontade secreta da parte de Deus, ou por uma loucura, aonde os próprios calvinistas dizem que Deus não tem vontade de salvar, porque os textos bíblicos são claros. Tito 2,11, Romanos 11,32, é claro lá que é a vontade de Deus salvar pecadores e de usar misericórdia para com todos. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!